Essa aula faz parte do componente curricular Geografia do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Nela eu vou tratar sobre a primeira parte das migrações e identidades regionais. Nessa primeira parte, eu vou abordar dois temas distintos. Primeiro, os diferentes tipos de migrações e sua conceituação básica e a dinâmica dos fluxos migratórios. Todo esse conteúdo está disposto no volume 15 do Sistema de Ensino Positivo, das páginas 25 a 29. Então, terminada a aula, eu preciso que vocês acompanhem todo o conteúdo contido nesse volume e nessas páginas e façam anotações dos principais temas que foram abordados nas aulas, bem como algumas temáticas relevantes para a pesquisa, já que vocês vão complementar os temas dessas aulas com pesquisas realizadas por vocês ao longo das aulas, ao longo da disciplina. Com relação aos diferentes tipos de migrações, a conceituação básica envolve conceitos relativos às migrações que muitas vezes são confundidos entre eles. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que esses conceitos têm que ser analisados sempre a partir do ponto de vista do observador. Os principais termos são migração, imigração e emigração. Então, a partir de agora, eu vou apresentar a diferença entre eles. A migração, ela se refere ao deslocamento populacional que ocorre, independente de apontar a entrada ou a saída da migração em determinado território. Então, é uma forma de se tratar o movimento migratório como um todo, sem muita especificidade. Porém, alguns autores ressaltam que a migração também pode se referir a deslocamentos ocorridos dentro de um mesmo país. Então, como exemplo, a gente tem as populações do sul do Brasil que migraram para a região norte do país nos anos 1960 e 1970, por exemplo. Ao passo que existe uma outra migração interna, que é a migração de nordestinos em diferentes momentos da história do país, que vieram para a região sudeste, principalmente em busca de emprego e novas oportunidades. Então, é também um exemplo onde se utiliza o termo migração, ou seja, para aquele deslocamento interno. Com relação ao termo imigração, ele está sempre associado à entrada de pessoas de outros lugares em um determinado país ou território. E sempre que eu falo de imigração ou migração, a gente tem que lembrar que eu estou falando do estabelecimento. Então, quando o migrante busca deixar um determinado local e se estabelecer em outro, eu estou falando que ele busca habitar esse local. É diferente de um turista, por exemplo, que ele vai simplesmente visitar aquele local e pretende voltar, ou uma pessoa que vai para determinado local a trabalho, então, por exemplo, vai ficar 2, 3 anos trabalhando naquele local, mas pretende voltar. Então, o imigrante é diferente, ele visa o estabelecimento. Então, quando ele visa o estabelecimento, deixando um lugar e se estabelecendo em outro, ele é um imigrante. Um esquema fácil de relacionar a imigração é quando eu tenho um espaço geográfico qualquer, pode ser um território, um país, e a chegada de pessoas a ele, esse fluxo migratório que deixa um lugar e se estabelece nesse local, ele é chamado de imigração. Lembrando da questão do observador, né? Então, por que a imigração ela pode ser analisada do ponto de vista do observador? Imagina o observador interno. O observador está nessa região, nesse território ou nesse país. Então, do ponto de vista dele, aquele fluxo que vem de fora e se estabelece é uma imigração. A emigração é o sentido oposto, ou seja, ela se refere à saída de pessoas de um determinado lugar, visando o estabelecimento e habitação em outros países ou territórios. Então, utilizando o mesmo esquema, se eu tenho o observador internamente a esse país ou território e ele observa um fluxo de pessoas deixando esse país ou território, do ponto de vista do observador, esse fluxo é a emigração. Ou seja, quando a pessoa deixa determinado local para se estabelecer, para buscar novas oportunidades em um outro local. Com relação à dinâmica das sociedades humanas, a gente pode perceber que desde os primórdios
do estabelecimento das sociedades humanas, elas estão associadas, de alguma forma vinculadas a diferentes tipos de migrações. E sempre que a gente fala de migração, a gente tem que, esse termo implica, de certa forma, em atos de coragem. Coragem porque a pessoa enfrenta o desconhecido, ela enfrenta uma incerteza. Então, primeiro ela deixa para trás o local de origem dela, ou seja, a cultura local, muitas vezes a família, amigos, coisas que são familiares a ela, para visar o estabelecimento em um local diferente daquele. E muitas vezes isso envolve uma certeza, incerteza de adaptação, insegurança. Ela não tem a garantia de que ela vai ter condições adequadas nos lugares de estabelecimento. Então, para a gente entender por que isso ocorre, a gente tem que prestar atenção principalmente nas motivações. O que motiva uma migração? A gente pode dividir isso, de certa forma, em duas grandes condições, né? Então, uma grande motivação é o próprio desejo, o desejo da própria pessoa que ela pretende buscar algo novo em outro local, seja isso o que for. No entanto, a maioria das migrações ela está associada à motivação que é a necessidade de superar situações extremas. Muitas vezes ela se sente impelida a tomar determinadas decisões por causa de uma situação extrema no local de origem que leva essa pessoa a deixar aquele local e buscar a migração para um outro local. E os principais agentes motivadores das migrações, então, podemos dividir em três. Primeiro, fatores econômicos. Segundo, fatores naturais. E terceiro, fatores sociopolíticos. Dentre os fatores econômicos, a gente pode dizer que eles abrangem a maioria das migrações que foram realizadas até hoje, ao longo do tempo. Isso porque muitas vezes essas migrações estão associadas à busca por melhores oportunidades, seja oportunidades de emprego ou até mesmo melhores condições de vida. Então, a maior parte das migrações que já ocorreu no passado e que ocorre hoje em dia, normalmente o agente motivador é um fator econômico. Exemplo disso é a migração italiana, que ocorreu para o Brasil principalmente na segunda metade do século XIX. Então, por que esses imigrantes vieram aportar no Brasil? Principalmente por causa de questões socioeconômicas no país de origem deles. Então, era um período onde a Itália enfrentou uma grande recessão, então não havia emprego, não havia alimento, não havia habitação para todas essas pessoas. Então, uma alternativa foi que essas pessoas passaram a buscar outros locais para estabelecimento. Nesse caso, o governo brasileiro ofereceu alguns incentivos. Então, isso atraiu um grande contingente de italianos e hoje em dia é um fator cultural importante para a história sociopolítica e socioeconômica do país. Dentre os fatores naturais, eles estão associados àquela migração relacionada a desastres naturais no local de habitação desses migrantes. Então, condições adversas para a sobrevivência, que principalmente relacionadas a questões como secas, inundações, terremotos ou erupções vulcânicas, por exemplo, né, dentre alguns fatores, eles geram, além do fator natural em si, do impacto natural naquele local, eles geram instabilidade política e econômica. Então, isso se torna uma motivação para o migrante deixar aquela região e buscar oportunidade em outros locais. Porém, o fator de origem, apesar de se desdobrar em fatores políticos e econômicos, o fator de origem é fator natural. Um exemplo é a situação que ocorreu no Haiti, a partir do terremoto de 2010. Então, naquela ocasião, um país que já tinha condições sociopolíticas, socioeconômicas muito graves, um terremoto que afetou praticamente o país inteiro, ele, além de dizimar muitas pessoas, ele deixou muitas pessoas sem condições adequadas de habitação e sobrevivência. Então, com isso, milhares de pessoas deixaram o Haiti e buscaram se estabelecer em outros locais. O Brasil, inclusive, foi um país que abriu as portas para esses migrantes e recebeu aí cerca de mais de 2 mil, 3 mil migrantes haitianos durante aquele período. Outros fatores são os fatores sociopolíticos. Nesse caso, a migração ocorre como um escape a algum tipo de perseguição. De forma geral, a gente pode dividir esses tipos de perseguição em perseguição por motivos políticos ou perseguição por motivos sociais, que muitas vezes está relacionado a fatores étnicos, culturais ou até mesmo religiosos. Então, um grande exemplo disso é a imigração judaica da Europa para outras regiões
do mundo, né? Então, principalmente para Israel, mas também para a América do Norte, outros países da Europa e até mesmo para o Brasil, já que eles eram perseguidos principalmente em função da sua cultura, questões étnicas e religiosas. Quanto à classificação das migrações, a gente pode definir que elas podem ser subdivididas em espontâneas, forçadas ou controladas. Então, são esses três os principais tipos de classificação das migrações. Vou falar de cada uma delas. As migrações espontâneas, elas ocorrem independentemente do fator de motivação. Isso porque se entende que a migração, quando ela parte do próprio migrante, ela ocorre de forma espontânea. Às vezes é meio complicado a gente definir isso como uma decisão voluntária quando um outro fator está impelindo o sujeito a deixar aquelas condições. Mas, na verdade, a decisão de deixar o local, em última instância, ela é do próprio migrante, desde que ele tenha isso como opção. Ou seja, ele pode escolher ficar no local e enfrentar aquelas condições adversas, ou ele pode escolher migrar para um outro local e enfrentar condições que na verdade, ele não sabe quais vão ser, condições de incerteza. Mas quando ela parte dele, quando o migrante toma essa decisão, ela é considerada como uma migração espontânea. Para a gente comparar, é bem importante a gente comparar a migração espontânea com a migração forçada, por exemplo, que é uma migração que ocorre contra a vontade do migrante. As principais consequências, né, os principais desdobramentos disso é que o migrante ele é levado a se deslocar de um local para o outro, contra a vontade dele. Então, dois grandes exemplos disso são a escravidão e o exílio político involuntário. Quer dizer, o migrante ele não teve essa opção, a decisão não partiu dele, ele foi forçado a tomar essa decisão e migrar do local A para o local B. Já a migração controlada, ela ocorre a partir de políticas governamentais, que elas vão regular o fluxo de entrada ou de saída dos migrantes a partir de determinado território. Isso ocorre principalmente por meio de restrições ou estímulos, ou seja, o governo de um país ele ou restringe a saída de pessoas, ou ele vai estimular a saída ou a chegada de outras pessoas. Então, isso passa a ser uma migração controlada. Com relação aos movimentos migratórios, quando se faz um tipo qualquer de análise sobre eles, a gente deve partir principalmente a partir de duas perguntas. Primeiro, por que uma pessoa ou grupo de pessoas resolve deixar determinado lugar? O que motivou a pessoa a isso? E também, por que uma pessoa ou grupo de pessoas resolve ir para determinado local? Ou seja, são duas perguntas associadas à decisão de deixar determinado local e à decisão de se estabelecer em um determinado local. A partir disso, a gente pode definir os espaços de repulsão e de atração, que são conceitos fundamentais para que se analise corretamente qualquer tipo de migração. Isso porque as migrações ocorrem a partir da atuação conjunta dessas duas forças. Primeiro, a força de repulsão, que faz com que o indivíduo deixe determinado local, e a força de atração, ou seja, o que leva o indivíduo que deixou aquele local a buscar um determinado local. Por que o local A e não o local B? Se ele opta pelo local B, tendemos a achar que o local B se trata de um espaço de atração, ou seja, é um espaço mais atrativo em relação ao local A. Então, primeiro, com relação à repulsão, isso ocorre em função de motivos que levaram o migrante a deixar aquele local, já que, na maioria das vezes, aquele local não reúne as condições desejadas ou, muitas vezes, adequadas à sua residência ali. Com isso, esse espaço de origem passa a ser, então, um espaço de repulsão, quer dizer, ele está repelindo aquela pessoa para um outro local. Já o espaço de atração, ele é definido a partir de um conjunto de alternativas, ou seja, o migrante ele pode optar pela ida para um determinado local, desde que essas condições, essas características do local passem a ser atrativas para ele. Ou seja, se elas forem mais atrativas do que as condições oferecidas por um outro local, esse local passa a ser o espaço de atração.
Com isso, o destino passa a atrair os migrantes. Isso é muito importante a gente perceber quando a gente analisa o contexto histórico. Então, em muitas épocas, determinados locais, determinados países, determinados continentes eram um espaço de atração maior do que hoje em dia. Esse exemplo a gente pode dar, por exemplo, quando a gente analisa o Brasil de meados do século XIX, ou seja, por que muitos imigrantes italianos vieram se estabelecer aqui? Ou na Califórnia também no século XIX, porque haviam condições que eram atrativas a eles, a todos esses imigrantes. Então isso tornava o Brasil e a Califórnia espaços de atração. Já no contexto político histórico atual isso não ocorre. Então existem outros espaços que são mais atrativos. Então sempre que a gente avalia espaço de repulsão e espaço de atração, a gente tem que pensar em um determinado contexto histórico. E interessante a gente observar que até meados do século XX, ou seja, desde a Idade Média até meados do século XX, a Europa era o principal espaço de repulsão mundial. E a motivação disso está associada principalmente à turbulência socioeconômica e guerras, já que todas as grandes guerras que ocorreram desde aí do século XVIII até o século XX ocorreram principalmente em território europeu, e devido a isso, como desdobramento, a busca por oportunidades, por prosperidade e também por tranquilidade dos habitantes europeus que buscavam melhores condições em outros locais. E para onde eles iam? Quais eram os principais destinos da população europeia durante esse período? Inicialmente, entre os séculos XVI e meados do século XIX, para as Américas, e posteriormente, do século XIX até meados do século XX, para colônias europeias em outros locais do globo. Então, a África, a Ásia e a Oceania eram importantes espaços de atração. Isso quer dizer que, analisado dessa perspectiva, a Europa era um espaço de repulsão e o restante do mundo era considerado como um espaço de atração. As consequências disso são consequências tecnológicas, culturais e que refletem na vida das pessoas até o mundo de hoje, já que a partir dessa grande migração europeia para diferentes regiões do mundo, ocorreu o que a gente chama de mundialização da cultura europeia. Ou seja, tudo que a gente conhece hoje de vida, principalmente no Ocidente, de certa forma, isso foi influenciado pela cultura europeia a partir dessas migrações. E um outro fator é que muitas vezes isso ocasionou a sobreposição de tradições nativas. Ou seja, muitas tradições, muitas culturas locais acabaram sendo sobrepostas por esse grande contingente europeu que passou a levar sua cultura para diferentes regiões do mundo. Aqui a gente tem uma figura que mostra como ocorreram esses fluxos ao longo do tempo. Então, a largura das setas, que vocês podem acompanhar lá na página 27 do material, mostra esses principais fluxos. Então, por exemplo, entre 1620 e 1914, cerca de 32 milhões de europeus deixaram o continente para se estabelecer na América do Norte. 7,4 milhões de europeus entre 1530 e 1914 para a América do Sul, 10 milhões entre 1880 e 1914, para ocupar principalmente a parte leste da Ásia, e alguns outros fluxos, como, por exemplo, o fluxo de chineses e outros orientais para algumas regiões, Califórnia e outras regiões da Oceania, e também o fluxo de africanos, nesse caso aqui, uma migração forçada, da qual eu vou falar um pouco mais adiante, onde cerca de 12 milhões de africanos, entre 1530 e 1860, foram trazidos para as Américas. Então, na primeira metade do século XX, ocorreu algumas coisas, alguns fatores, alguns acontecimentos que levaram à inversão desse fluxo, ou seja, o cenário começou a mudar, já que com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, primeiramente, depois com a estagnação econômica dada pela crise financeira de 1929 e depois com a Segunda Guerra Mundial, as pessoas passaram a não mais migrar da Europa. Isso porque ocorreu a inversão dos fluxos migratórios envolvendo a Europa. Ou seja, a Europa deixou de ser um centro de repulsão e passou a ser um centro de atração. Principalmente em função desses três fatores: Primeira Guerra Mundial, estagnação econômica e Segunda Guerra Mundial.
Essa inversão do fluxo migratório europeu, então, está muito associada à demanda por reconstrução do continente europeu, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, já que foi o principal cenário de conflitos, né? Apesar da guerra ter sido quase mundial, né? Ela ter ocorrido em praticamente todas as regiões do globo, o principal cenário de conflito foi a Europa, que ficou extremamente devastada após 1945. E, além disso, como os principais conflitos ocorreram no continente europeu, muitos dos homens adultos em idade produtiva, né, ou seja, entre 15 e 69, 59 anos, muitos desses homens, muitos dos elementos que compõem essa população morreram durante a Segunda Guerra. Também durante a Primeira Guerra, mas principalmente durante a Segunda Guerra. Ou seja, começou a faltar força de trabalho na Europa. Então, fim dos conflitos, como reconstruir a Europa, como reconstruir o continente, se eu tenho uma carência de pessoas em idade produtiva? A partir da polarização entre capitalismo e socialismo, os Estados Unidos desenvolveram o Plano Marshall, que era um plano financeiro de investimento para a rápida reconstrução do continente europeu, visando principalmente o não estabelecimento da cultura, tecnologia e influência política da União Soviética no continente europeu. Então, um grande investimento financeiro foi feito ao longo dessa época. Mas como utilizar esse recurso se eu não tinha força de trabalho? Então, isso proporcionou algumas políticas de incentivo à imigração para a Europa. E por isso houve a inversão do fluxo, ou seja, a Europa passou a atrair um grande contingente de imigrantes, visando principalmente a reconstrução no pós-guerra. Para que vocês tenham uma ideia disso, né, eu coloquei aqui algumas imagens de grandes cidades europeias. Então, isso aqui foi Roterdã, em 1940, onde a gente consegue observar que praticamente todas as grandes cidades da Europa foram destruídas. Então, como construir essas grandes cidades, como refazer a rotina, o fluxo dessas grandes cidades sem força de trabalho? Um outro exemplo, né, Dresden, na Alemanha, uma foto de 1945. Então, praticamente todas as grandes cidades europeias, praticamente todo o continente, necessitava dessa mão de obra. Então, nesse quadro, que está disposto lá na página 28, a gente consegue analisar o país de destino e os principais povos que imigraram para a Europa, principalmente em meados do século XX. Então, no Reino Unido, esses povos eram principalmente indianos e paquistaneses. Por quê? Porque eles habitavam a maior das colônias europeias, a maior das colônias britânicas, né? Ou seja, a Índia e o Paquistão, quando formavam um país só, tinham um grande contingente populacional e eram colônias do Reino Unido. Na França, esses migrantes vieram principalmente da região do Maghreb, que são aqueles países do norte da Europa, que eram também colônias francesas e, nesse caso, pesava também a proximidade geográfica. Na Itália, vieram líbios e outros árabes. Isso porque a Líbia era uma das poucas colônias italianas, e a proximidade geográfica também do mar Mediterrâneo proporcionava com que esses migrantes tivessem algumas facilidades de acesso. Na Alemanha ocorreu um caso à parte. Os povos que migraram para a Alemanha eram principalmente turcos. Isso porque a Turquia era um país capitalista, mas menos desenvolvido que a Alemanha. E ela não havia sido colônia de nenhum país, ou seja, ela não tinha relações próximas de língua ou de cultura com nenhum outro grande país europeu. E era um país que tinha excedente populacional. E, devido também à proximidade geográfica, a Alemanha passou a atrair principalmente imigrantes da Turquia para a reconstrução no seu pós-guerra. Outras importantes correntes migratórias desse período, né, considerando aí o século XVI até meados do século XX, foram chineses para Filipinas, Indonésia e também para a costa oeste dos Estados Unidos, principalmente Califórnia. Indianos para a África do Sul, nesse caso aqui eram duas ex-colônias britânicas, então a África do Sul tinha condições econômicas melhores que a Índia e demandava mão de obra, então muitos imigrantes indianos se estabeleceram na África do Sul. A expansão territorial do Império Russo para a Ásia Central, também uma outra grande migração, exemplificada naquela figura que eu apresentei anteriormente. E a migração forçada de africanos, trazidos como escravos para as Américas, principalmente para o Brasil. Isso é uma das maiores correntes migratórias da humanidade.
No Brasil, a gente tem que ressaltar também a imigração japonesa, que ocorreu principalmente no século XX. Essa foi a última das grandes correntes migratórias recebidas pelo país, onde cerca de 200 mil japoneses desembarcaram no país de 1908 até meados da década de 1970. Com isso, então, o Brasil passou a abrigar a maior população de origem japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de Nikkeis, né, que é o termo utilizado para os japoneses e seus descendentes. Isso reflete também no grande impacto que a cultura japonesa teve em alguns estados do Brasil, principalmente Paraná e São Paulo, mas é muito expressivo a quantidade, né, de japoneses que migraram, que vieram do Japão para o Brasil e a forma como eles se estabeleceram aqui, trabalhando principalmente no desenvolvimento de algumas áreas da agricultura. Então a gente finaliza essa aula por aqui. Então eu quero que vocês acompanhem esse conteúdo na página 25 até a página 29 do volume 5 e até a próxima aula.